Bom, turminha, agora então nós vamos fazer geografia, página 181. Então, na última aula aí, a gente falou um pouquinho sobre o tamanho das cidades, né, da população urbana, cidades que tem muita população, né? A gente fala que cidade grande é cidade que tem muita gente, né? A gente viu que São Paulo, né, a cidade de São Paulo é uma mega cidade, né, porque tem muita população, né? Mais de 10 milhões de habitantes tem em São Paulo. Hoje, então, nós vamos falar sobre o sítio e a localização. Marca texto na mão. Olha aí, ó. O espaço físico que condiciona a geografia de uma cidade é denominado sítio urbano ou apenas sítio. Pode grifar aí o que é o sítio, gente, ó. O sítio é composto pelas características do relevo, né? Áreas planas ou montanhosas, presença ou ausência de rios e lagos, distância e posição em relação à orla oceânica, né? Grifa até aí. Então, o que é o sítio, gente, de uma cidade aí, né? O sítio de algum lugar. Se ele é próximo do mar, né? Se é uma cidade que tem mar, né? Se é uma cidade montanhosa, se é plano, né? Se tem muitos rios, né? Então, isso que é o sítio, né? Então, quando a gente analisa um sítio aí, a gente tem que analisar, né, uma imagem e dizer, né? Analisa uma cidade, por exemplo, né? Tem montanha, não tem montanha, tem rio, fica próximo ao mar. Então, isso que é um sítio, tá? Um sítio urbano. Cada uma dessas características pode influenciar a instalação da infraestrutura urbana e facilitar ou dificultar o desenvolvimento das cidades e de suas paisagens, né, gente? Então, eu tenho uma cidade que está na beira do mar, tá? Eu vou construir só onde dá, né? Não dá para construir uma casa no mar, por exemplo. Eu tenho uma ilha, por exemplo, bem pequenininha, né? Eu só vou conseguir construir na ilha onde tem terra, né? Então pode ser uma cidade pequena, porque é uma ilha, em volta só tem mar. Não dá para construir em cima do mar, né? Até dá, mas não é o caso. Então a cidade vai se desenvolver ali só onde dá, né? Uma cidade que tem muitos rios, por exemplo. Se tem muitos rios, ela vai ter menos construções, né? Porque as pessoas nem podem ficar construindo na beira dos rios. Tem que construir mais distante, né? Então, o sítio da cidade, né, como ele influencia muito. Tem muitos morros, muitas montanhas, né? Eu não vou construir nas montanhas, vou construir na área mais plana, né? Então, uma cidade muito montanhosa, por exemplo, pode ter menos casas, menos construções. Observe com atenção, né, essa imagem de satélite da cidade de Recife, né, em Pernambuco. Depois descreva o seu sítio urbano. Então, se a gente observar aí a cidade do Recife, né, a gente pode ver que ela tem bastante rios, tá vendo esses, né, esses aí que são rios, né, ela fica, né, no mar, né, em volta do mar, né, ela é limitada, como diz, né, o mar passa, né, o mar ela está em volta do mar, digamos assim, ela é limitada pelo mar e ela tem um relevo plano, né, gente? Né? O relevo dela predominante é plano, ela não tem muitas montanhas, tá? Então é isso que a gente vai colocar aí na 1, ó. Então, ó, limitada pelo mar, né? Pelo litoral que a gente fala, né? Cortada por muitos rios, né? Tem bastante rios aí, então a gente fala que é cortada por rios, né? Muitos rios. E o relevo plano, né? E relevo plano, né? Então, predomina aí o relevo plano. Quer dizer que ela não tem muitas montanhas, né? Então, é um relevo mais plano, não é um relevo muito montanhoso, né? Então, aí a gente viu, né, que ela tem bastante rio, que ela é limitada pelo litoral, né? Tem o litoral, né, pelo mar. E o relevo plano. A localização, né, ou a situação da cidade também pode influenciar muito na configuração de sua paisagem e da vida social que a anima. Cidades localizadas no litoral podem desenvolver uma forte atividade turística ou portuária. Então, quer dizer, né, as cidades que estão ali, né, que o sítio da cidade, né, o sítio urbano, né, faz parte, né, uma das características é o litoral,
né? Essas cidades aí tendem a ter muito movimento de turista, né? As pessoas que não têm litoral, as pessoas vão para conhecer, né? Vão para passear. Então as cidades que estão ali na beira do mar, né, tem uma grande tendência aí de ser uma cidade turística, né? De desenvolver o turismo aí, porque as pessoas gostam de ir, né? Ou ser uma cidade portuária, né? Com bastante porto para chegar e para sair os barcos, né? Olha aí o que fala aí nessa imagem. Manaus, no estado do Amazonas, está às margens do rio Amazonas e há tempos desempenha importante função portuária na região norte do país. Gente, porto, né, não é só em mar não, né, em rios também. Em Manaus é uma cidade que tem, né, um lugar que tem, né, muito rio, né, a cidade do Amazonas lá, muitos rios, né, muitos rios. Primeiro, durante o ciclo da borracha, principalmente entre 1879 e 1912, e depois com a chegada das indústrias, que lá se instalaram motivadas por um incentivo federal, que reduziu os impostos sobre essa atividade econômica no município. Então lá o movimento dos portos, né, o movimento portuário é muito grande, né, chega e saem muitos barcos, né, com produtos. Antigamente era por causa da borracha, né, da extração da borracha. Hoje em dia, por causa das indústrias que estão lá. Então chega e saem muitos barcos lá em Manaus, né? Vamos lá. Página 182, turminha. Continuando aí. 182. Para compreender uma cidade, é preciso identificar onde ela se situa, né? Onde ela está, né? Em que lugar. Sua localização geográfica é fundamental para entender como ela se desenvolveu e se desenvolve, né? Então a gente viu que as cidades nascem, né? Se criam, né? As cidades crescem por algum motivo, né? E o local, a localização dela também faz diferença. Por exemplo, no caso das cidades do litoral, né? Elas se desenvolvem muito por causa do mar, né? Tem um mar ali, então tem muito turista, então vai ter muitas pousadas, né? Muitos hotéis, porque recebe muito turista, né? Recebe muito turista porque ela está ali na beira do mar, né? O caso de São Paulo é exemplar. Fundada no topo de uma colina, distante do mar e de difícil acesso, ficou relativamente isolada até o século XIX. Com o desenvolvimento das fazendas de café no interior de São Paulo e a necessidade de exportação desse produto pelo Porto de Santos, no litoral, a cidade de São Paulo passou a concentrar toda a produção de café e transportá-la por meio de ferrovias. Isso fez crescer o setor bancário e comercial, além de outras atividades econômicas, fazendo a cidade se desenvolver muito no século XX. Então, São Paulo, ela, né, fica no morro de uma colina, no topo de uma colina, né, era de difícil acesso. Mas com a grande produção de café, aqui na região mesmo, na nossa região de São José, na região aqui do Vale do Paraíba, né, a cidade de São Paulo acabou se desenvolvendo, né, muitas pessoas foram vindo para trabalhar com isso. A localização da cidade influencia o tipo e a quantidade de vias de comunicação para ligá-las a outras cidades e assim dinamizar sua economia, né? Então, onde a cidade está, é mais fácil de barco, se é uma cidade que tem muitos rios ou se está próximo ao mar, né, transportar as coisas das pessoas mais fácil de barco, né? Tem cidades que têm ferrovias, né? Fica mais fácil a ferrovia do que as estradas, né? Aí depende. Olha só, aí em São Paulo, né, fala das ferrovias históricas. Ferrovia, gente, linha de trem, né, por onde passam os trens, né? Então aí tem São Paulo. Aí na legenda, o de verdinho é de São Paulo para o Rio. Aí a de Rosinha, né? Companhia Mogiana, né? Então passava ali por Mogi. A de vermelhinha era Sorocabana, né? Ligava a vários lugares. A verde, São Paulo Highway, né? Então é um pedacinho ali, ó, de Santos, São Paulo. Companhia Paulistana. Noroeste do Brasil, né? A de vermelho e mais escura era para onde ia, né? Para o noroeste do Brasil. Araraquara, São Paulo e Minas, né? Então aí tem as ferrovias, né? Onde ela ligava, né? Os nomezinhos aí das ferrovias, né? Sorocabana, né? Ferrovia Sorocabana.
Vamos ver aí para a gente responder a 2, então, ó. Para ler o mapa, é preciso indicar o que seus símbolos representam. Consulte a legenda e responda a essas perguntas, né? O que significa as linhas coloridas no mapa? O que a gente viu que significa, gente? São, né, as linhas do trem, né? Para onde o trem vai, de onde o trem vai, né? Por onde passa o trem. Né? Então, essas linhas coloridas aí as linhas do trem, né? As ferrovias, né? Pode ser ferrovias ou linhas do trem, como vocês quiserem escrever aí. Qual é a principal informação transmitida pelo mapa, gente? O que ele fala aí pra gente? Que, ó, as principais aí, né, as linhas, né, férreas mais utilizadas aí era para o café, né? A gente pode dizer aí que é para o café, que vai sempre para o Porto de Santos, ó, tá vendo Santos aí? Então a gente tem, ó, 3 linhas aí que chegam em Santos, né? E as outras todas também vão se ligando e chegam em Santos, né? Então, então nesse mapa está representado ali as linhas férreas, né? Pelos quais o café era transportado, tá, gente? A gente vai responder essa B aí juntos, tá bom? Então, olha só. No mapa estão representadas linhas férreas, né? As linhas de trens, pelas quais o café produzido no interior era levado, tá bom? No mapa, as linhas de trem no mapa, não é as linhas. No mapa estão representadas, tá, gente? Não fica sem sentido. Estão representadas as linhas de trem pelas quais, né, eram transportada a produção de café, né? Vamos escrever muito não cabe. Então, ó, no mapa estão representadas linhas de trem pelas quais eram transportadas a produção de café, né? Pelas quais eram transportadas a produção de café. Então, era por onde passava, né, toda a produção de café até chegar no Porto de Santos, né? Então, tudo isso, ó, vinha de São Paulo, né, vinha da cidade de São Paulo até chegar lá, né? Até chegar no Porto de Santos, ok? Passando aí pela cidade de São Paulo, tá? Então, no mapa são apresentadas linhas de trem pelas quais eram transportadas a produção de café, né? Ok, turminha?